Oi, Mona Lisa do blog Dividindo Experiências, e hoje eu quero dividir com você a leitura deste livro maravilhoso chamado A Rainha das Rãs Não Pode Molhar os Pés. Bom, dessa vez eu decidi fazer um vídeo num formato um pouco diferente. Agora eu vou gravar algumas cenas para vocês aí, explicando mais ou menos o livro. É mais ou menos como eu trabalho, assim, a leitura do livro aqui em casa. Esse livro nós recebemos lá pelo clube de assinatura da Taba. Inclusive, se você quiser saber mais informações sobre a Taba, eu te indico assistir o vídeo anterior a esse, em que tem mais informações do clube de assinatura e eu conto um pouco melhor sobre a minha experiência. Bom, como eu te falei, vou te apresentar aqui algumas observações com base no livro, tá? No Brasil, esse livro foi publicado pela editora Pulo do Gato em 2015. A tradução é de Miguel Gouveia. Não liguem se vocês ouvirem um barulhinho ao fundo, que é o bebedor do meu gato. Esse livro, como vocês estão vendo aqui, a gente recebeu pela Taba, que é a assinatura de livros. Inclusive, se você não conhece a Taba, eu vou te indicar assistir o vídeo anterior desse canal, que eu falo sobre leituras e falo sobre os clubes de assinaturas que eu fiz para os meus filhos e conto um pouquinho da minha experiência. Vamos conhecer então o livro A Rainha das Rãs Não Pode Molhar os Pés. Logo quando a gente abre o livro, a gente tem aqui duas cenas que remetem às folhas que tem no pântano, né? Que é geralmente o habitat dos sapos. A narrativa do livro é uma fábula, basicamente. O que são as fábulas? São histórias que têm uma moral, né? Que tem um certo cunho de moral. E também nas fábulas a gente vai encontrar muitos personagens irracionais, né? No caso aqui são sapos, com hábitos humanos. Então o texto diz pra gente o seguinte: era uma vez um lago, e nesse lago haviam rãs. Rãs que passavam os dias fazendo coisas de rãs. Saltavam e apanhavam moscas, cochilavam depois do almoço, brincavam com as libélulas. Olhando para as ilustrações desse livro, você acha que as rãs estão fazendo coisas de rãs? Então o livro já começa com esse questionamento, né? Na literatura a gente conhece isso como presopopeia, né? Que são personagens irracionais com vestimenta, com atitudes, com ações que são de racionais, né? Pessoas racionais. Aí logo em seguida a gente tem aqui essa ilustração belíssima. Aliás, as ilustrações desse livro são belíssimas. Eu amei muito as ilustrações. E aí o texto segue. Durante o verão, depois do jantar, divertiam-se a cantar, e foi exatamente numa dessas noites de verão, enquanto cantava juntas, croc, 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 que algo vindo do céu, ploc, caiu no lago. Aí é legal a gente observar aqui, ó, na cena anterior. Eles estão cantando, esse daqui tá namorando, esse tá mergulhando. E ela tá como? Olhando. Olhando pro quê? Pro que caiu no lago. Imediatamente ela mergulhou para achar o que tinha caído ali no lago, e a gente já tem uma ilustração bem forte aqui. Por quê? Os peixinhos são peixinhos normais. Esse daqui, por exemplo, ele tem uma espécie de uma estampa. O olho dele é uma luminária.
Então esse livro também é interessante porque parece que existem duas narrativas, que uma acontece no texto e outra nas ilustrações. As rãs rapidamente começaram a procurar no fundo do lago o que poderia ter caído ali. Uma das rãs, que tinha visto o lugar exato onde aquela coisa havia caído, não demorou a encontrá-la. Era algo pequeno e brilhante. Era uma coroa. E quem faz a afirmação pra gente, pro leitor, que era uma coroa? O próprio narrador. Normalmente, as coroas são usadas por reis e rainhas. Normalmente, as coroas são usadas por reis e rainhas. Quem está dizendo que a coroa é um item da realeza? O narrador do livro. Por isso, quando viram aquela rã com uma coroa na cabeça, as outras rãs disseram: olhem, é a rainha das rãs. Ninguém ali nunca tinha visto uma rainha, ou seja, o conceito deles de rainha, de sociedade, não existia. E por isso nenhuma rã sabia muito bem o que fazer ou o que dizer na presença de uma delas. Foi então que uma rã exclamou: viva a nossa rainha! E bateu palmas. As outras rãs fizeram o mesmo. E a rainha das rãs foi aclamada com um grande aplauso. E a gente tem aqui na ilustração, eles têm uma câmera aqui, ó. Foi motivo de festa que até filmagem tinha. E a gente tem essa moldura aqui, que lembra a realeza, né? Que lembra castelo, não sei. E aqui a coroa. Na cena seguinte, é muito engraçado. E o que faz a rainha das rãs? A rã com a coroa não fazia ideia. Ou seja, nem ela mesma tinha o conceito do que era ser uma rainha. Algumas rãs disseram que sabiam o que a rainha deveria fazer e começaram a aconselhá-la. A rainha das rãs não pode falar com as outras rãs, não pode molhar os pés e tem direito a uma folha espaçosa só para ela. A rainha das rãs não pode se cansar, deve dormir bastante, apenas comer moscas, dar ordens e castigar as rãs que não lhe obedecerem imediatamente. Assim falaram as rãs que sabiam o que uma rainha deveria fazer. E foi assim que aconteceu. Aí aqui a gente tem a cena, né, dos possíveis súditos dela. E aqui é muito legal a gente reparar, porque a vestimenta deles, essa padronagem aqui é da Inglaterra, onde tem rainha, né? Então é bem legal a gente reparar isso, que até a forma como os sapos estão vestidos aqui são ingleses, e ela também, né? A gente tem essa estampa que ela permeia o livro inteiro, mas eu não sei te explicar o que a que ela remete. Aqui nessa cena a gente tem essas grades, né, que lembram bastante a arquitetura de castelo, de rainha. A gente tem aqui ele com um livro que possivelmente é um manual de como uma rainha deve se portar. A gente tem outro aqui que tá medindo já, né, para fazer a roupa da rainha. E aí nessa cena a gente tem ela já como rainha. Então aqui a gente tem ela como uma rã ainda, normal, como qualquer outra rã. E aí é legal a gente observar a vestimenta dela que muda. Conforme ela toma o poder, a vestimenta dela também modifica. Ela fica um pouco mais senhora, um pouco mais... aparenta um pouco mais de responsabilidade, né? Então ela tá numa folha espaçosa, tomando um chá, ouvindo uma música. Aqui tem as coisas dela. E o texto vai dizer pra gente o seguinte:
A rainha deixou de falar com as outras rãs e nunca mais molhou os pés. Pediu que lhe trouxessem uma confortável folha e moscas bem gordas para o almoço. Como podia se cansar, ordenou às rãs que fossem pegar moscas, não só para ela, mas também para as rãs que a aconselhavam, porque agora estavam muito ocupadas. Será que essa rainha estava muito ocupada? A ilustração está dizendo pra gente que essa rainha estava muito ocupada? Algumas rãs questionaram: mas se até ontem eram vocês que caçavam as suas próprias moscas, por que é que agora nós é que temos que fazer isso? Porque se não a obedecerem, a rainha irá castigá-las, respondeu uma das rãs conselheiras. E aí a gente tem a cena deles caçando as rãs e as moscas, né? Caçando rãs não, caçando as moscas para a rainha e suas conselheiras. E a gente já vem aqui, ó. A gente vem numa linhagem que os súditos... Até aqui todo mundo feliz, com um rostinho feliz, né? Caçando. E aí a gente já tem aqui uma cena de alguém satisfeito, né? O bracinho cruzado, quer dizer negativo. Um dia, uma rã decidiu perguntar: por que é que só você pode ser a rainha? Porque foi ela que encontrou a coroa, respondeu uma das conselheiras. Mas por que razão a rã que encontra uma coroa passa a ser a rainha? Perguntou a rã. Porque ela foi a mais rápida a encontrar a coroa e isso comprova que ela é a rainha. Uma rainha é sempre a mais rápida e a melhor em tudo. Então a gente tem aqui a cena, né, dos conselheiros. A gente não tem a rainha aqui, a cena da rainha, a não ser a coroa aqui. Aparece que a gente tem novamente aquela estampa. E aqui, ó, um dedinho de dúvida. Será que é isso mesmo, né? Será que é isso mesmo? Será que a mais rápida é a rainha? Possivelmente esse daqui foi o que questionou, né? E aí a gente tem aqui, ó, os dias foram passando e um concurso de saltos no lago foi acontecendo. Aí até que finalmente a rainha se divertiu muito e a gente chegou aqui nessa cena. E essa cena aqui é uma cena muito bonita do livro, porque a gente tem uma perspectiva de olhar a rainha de baixo, como se ela fosse o poder mesmo, né? Tivesse acima. Então a gente... quando a gente olha para essa ilustração, por exemplo, a gente vê que a direção da imagem na vertical, posso dizer? Não sei. Depois do último mergulho, quando tudo parecia terminado, uma rã disse: agora é a sua vez, querida rainha. A minha vez de quê? De dar um último salto, minha rainha. Como pode ver, deixamos a folha mais alta para Vossa Alteza. Como se atreve a sugerir que a rainha deva saltar? Perguntou uma das rãs conselheiras. Foi só porque nos disseram que a rainha é a melhor em tudo. Por isso estamos à espera de seu majestoso salto no lago. A rainha então compreendeu que não podia recusar a altura da folha. Provocou-lhe um certo receio, mas mesmo assim ela se preparou para saltar. Então a gente tem ela aqui na folha mais alta. E olha a expressão da rainha. Será que ela tá preocupada? Será que ela tá confiante? Aqui também, será que ela tá preocupada? Será que ela tá confiante? Mãozinha de dúvida no rosto. E aí é legal ver como a partir desse momento do livro a narrativa se transforma. E aí que a gente pode trabalhar e devolver para as crianças vários questionamentos sobre a postura dessa rainha. Sobre a postura dessa rainha, sobre a postura como um rei deve se portar, como alguém que está à frente de uma sociedade deve se portar. Será que essa rainha tinha dado atenção
pro seu povo, a ponto do povo gostar dela. E aí a gente tem a cena em que ela mergulha. Ela fez ploft. A gente tem os peixinhos aqui também. Que ela mergulha e a gente tem até uns pezinhos que estão observando ela mergulhar aqui em cima, ó. O que será que aconteceu com a rainha quando ela mergulhou? Quando voltou à superfície, perguntou: então, que tal? Foi ou não foi um salto real? Mas logo reinava um grande silêncio. Todas as rãs olharam para a rainha sem dizer uma palavra, até que uma falou: onde está a coroa? Ela já não tem coroa. E a gente tem ela aqui, saindo do lago, né? Com uma folha no lugar da coroa. E a coroa, o que aconteceu com a coroa? Foi lá pro fundo do lago. O que será que vai acontecer com essa rainha, hein, gente? Daqui pra frente. A rainha tinha perdido a coroa durante o mergulho. Imediatamente ordenou: procurem a minha coroa. Mas as rãs responderam: mas quem você pensa que é para nos dar ordens? Sou a sua rainha, horas. Se não tem coroa, não pode ser rainha. Foi então que as rãs começaram a atirar bolas de lama na ex-rainha. A gente tem a estampinha aqui, a gente tem eles atirando. Olha o roxinho. Será que foi certo essa atitude deles? Será que se ela tivesse sido uma boa rainha e tivesse olhado pelo povo, será que eles teriam tido essa mesma atitude? E a partir daqui da história, eu não vou contar pra vocês, porque eu quero que vocês acompanhem e comprem o livro pra vocês verem o quão maravilhoso é esta obra, tá bom? Mas o que eu posso te dizer como uma leitora de livros e como uma pessoa que trabalha os livros dentro da educação, eu posso te dizer que essa é uma obra interessantíssima, porque aborda questões sociais e a gente pode trabalhar com ele em aulas de história, em aulas de língua portuguesa, a gente pode falar de personificação, a gente pode falar de reinados, de rainhas, de postura de rainhas. Na verdade, a fábula, ela tem esse sentido, né, gente? O sentido de a gente contar uma história com um certo cunho moral no fim. Então, nesse caso aqui da Rainha das Rãs, a gente vai ter o cunho moral dela como rainha, né? É um livro extremamente interessante, né? Eu vou só ler aqui pra vocês a parte dos autores, tá? Davi Cali é um dos mais originais e aclamados escritores de livros ilustrados para o público infantil e adulto da atualidade. Nasceu em 72 em Liestal, na Suíça, mas atualmente vive em Gênova, na Itália. Começou sua carreira trabalhando como escritor de tirinhas na revista italiana Linus. Desde 2000, escreveu dezenas de livros infantis, alguns deles várias vezes premiados. Conhecido por sua versatilidade e criatividade, o trabalho de Cali passa também pelos quadrinhos, teatro e música. Suas obras foram traduzidas em diversos países. Marco Saccoman nasceu na cidade de Cuneo, na Itália, em 83. Depois de estudar na Academia de Arte, decidiu aprofundar o trabalho de ilustração no mestrado. Trabalha como ilustrador e ministra cursos de ilustração e técnicas de pintura na mesma academia onde se formou.
Em 2011, 13 e 14, seus trabalhos foram selecionados para a Feira Internacional do Livro Infantil em Bolonha e para o Anuário da Associação Italiana de Ilustradores. Em 2012, seu primeiro livro, Bambino di Vetro, foi o vencedor do Prêmio Andersen. Então, essa obra maravilhosa, fica aí a dica pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like nesse vídeo, curte, compartilha, se inscreve aí no canal e me ajuda a crescer essa comunidade, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.